Eu já contei aqui que aconteceram coisas comigo que eu não consigo explicar, mas isso não significa que eu acredite em qualquer história que aparece por aí. E aqui eu separei 5 histórias que, mesmo com todo o meu ceticismo, me deixaram genuinamente incomodado. Vamos ver se você consegue terminar esse vídeo e dormir tranquilamente à noite. Eu não consegui. A primeira já começa forte. O apartamento 302. Eu me mudei para o apartamento 302 há 6 meses, depois que meu casamento acabou. Era pequeno, barato e ficava num prédio antigo no centro da cidade. O tipo de lugar que ninguém escolhe por vontade própria, só por necessidade. A síndica, uma senhora de uns 70 anos chamada Dona Corina, foi estranhamente insistente em me alugar logo naquela unidade, mesmo eu tendo pedido para ver outras opções no mesmo prédio. Essa é a melhor. Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Recém-reformada. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. Eu trabalhava até tarde, chegava exausto, dormia, mas por volta do início do segundo mês, comecei a notar um cheiro estranho vindo do quarto, um cheiro doce, quase enjoativo, que sumia assim que eu abria a janela. Achei que fosse mofo, chamei um detetizador, ele não encontrou nada. Foi na sexta semana que as coisas começaram de verdade. Eu acordei de madrugada, não sei dizer exatamente que horas, porque meu celular tinha descarregado durante a noite, o que nunca acontecia, com a certeza absoluta de que tinha alguém sentado na cadeira do canto do quarto. Não vi nada. O quarto estava escuro demais, mas eu senti o peso de um olhar, tão forte que consegui até dizer de que direção vinha. Fiquei paralisado, porque o que era para ser minutos se transformaram em horas na minha cabeça, com medo de me mexer, de respirar fundo demais. Quando finalmente criei coragem para acender a luz do celular, não tinha nada lá. Óbvio que não tinha. Eu me convenci de que era só sono ruim, ansiedade pós-separação, sei lá. Mas aconteceu de novo na noite seguinte, e na seguinte, sempre no mesmo horário, sempre a mesma sensação de peso na cadeira do canto. Comecei a perguntar por aí sobre o apartamento. Um vizinho do quarto andar, um senhor mais velho que morava no prédio desde sempre, ficou visivelmente desconfortável quando mencionei o número da minha unidade. Você não sabe? Ele perguntou, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvido. Eu disse que não. Ele hesitou, então contou. 7 anos atrás, um homem tinha morado sozinho naquele mesmo apartamento. Um homem quieto, que ninguém conhecia direito. Um dia, os vizinhos notaram um cheiro. Levou quase 2 semanas até alguém finalmente chamar a polícia. O corpo dele estava lá dentro havia todo esse tempo, sentado numa cadeira perto da janela do quarto. Senti um arrepio gelado descer pela espinha. A mesma cadeira, o mesmo cheiro doce que eu tinha sentido nas primeiras semanas. Ele não teve família que reclamasse o corpo. O vizinho continuou. Enterraram ele numa vala comum. Desde então, tem gente que muda para esse apartamento e sai correndo depois de poucos meses. Ninguém explica direito o motivo. Só saem. Naquela noite, decidi que ia embora. Não valia a pena continuar morando ali, custasse o que custasse para rescindir o contrato. Mas antes de sair, resolvi fazer uma última coisa. Filmar o quarto à noite, com a câmera do celular, só para provar para mim mesmo que era tudo imaginação, ansiedade e falta de sono. Configurei o celular na cômoda, apontado para a cadeira no canto e fui dormir no sofá. Configurei o celular na cômoda, apontado para a cadeira do canto e fui dormir na sala, no sofá, pela primeira vez desde que me mudei. De manhã, assisti o vídeo com o café ainda na mão. Nas primeiras 2 horas, nada. Só o quarto vazio, silencioso, a cadeira imóvel no canto. Adiante, o vídeo, impaciente, achando que ia encontrar só mais uma noite de nada. Às 3h17 da manhã, a cadeira se moveu sozinha. Um deslocamento pequeno, quase imperceptível, como se algo tivesse acabado de se sentar nela. O ar ao redor pareceu tremer daquele jeito que o ar treme perto do fogo, só que sem calor nenhum. Então, por cerca de 10 segundos, ouvi, claro como o dia,
vindo diretamente do microfone do celular. Uma respiração lenta, cansada, como alguém que está exausto de esperar. Hoje moro em outro bairro, longe daquele prédio, mas de vez em quando, tarde da noite, ainda sinto aquele mesmo peso de olhar sobre mim, mesmo estando em outro lugar, numa cama diferente, num quarto diferente. E às vezes, bem baixinho, quase inaudível, eu juro que ouço aquela respiração cansada, como se ele tivesse decidido que já esperou tempo demais para ficar sozinho. História número 2. A casa que não aparecia no mapa. Trabalho como entregador há 3 anos e conheço praticamente toda a cidade de cor. Não preciso mais de GPS na maioria das ruas, mas foi justamente confiando nisso que tudo começou. Numa noite de chuva forte, recebi um pedido de entrega para um endereço que eu nunca tinha ouvido falar. Rua das Acácias, número 214. Estranhei, porque conheço quase todas as ruas daquela região, mas pensei que talvez fosse uma rua nova, recém-asfaltada, dessas que ainda não entraram no aplicativo direito. O GPS mostrava o caminho normalmente, então segui. Fui me afastando do centro, entrando numa parte mais escura e mais silenciosa da cidade, onde os postes de luz ficavam cada vez mais espaçados. O aplicativo continuava me guiando com confiança, como se a rua realmente existisse. Depois de um cruzamento que eu não reconhecia, e olha que eu disse que conheço a cidade de cor, o GPS simplesmente parou de atualizar. A tela ficou travada, mostrando um ponto azul parado no meio do nada, sem nome de rua algum. Decidi continuar em frente, mesmo assim, porque avistei uma casa isolada, com uma luz amarela acesa na varanda. Não tinha número visível, mas alguma coisa me disse que era ali. Estacionei a moto, e antes que eu pudesse bater na porta, ela se abriu sozinha, devagar, sem ninguém aparecendo atrás dela. Chamei em voz alta, perguntando se tinha alguém que pediu entrega. Ninguém respondeu, mas ouvi, vindo de dentro de casa, um som de rádio antigo tocando estática, misturado com o que parecia ser uma voz de mulher cantarolando uma canção de ninar, baixinho, longe, mas nítido o suficiente para eu sentir um arrepio na nuca. Resolvi deixar o pedido na soleira da porta e ir embora. Ao virar de costas para voltar até a moto, ouvi a voz parar de cantarolar e, num sussurro claro, dizer: Obrigada por voltar. Voltar? Eu nunca tinha estado ali antes. Corri para a moto sem olhar para trás, e só quando cheguei numa avenida movimentada com luz de poste normal e gente andando na rua, que consegui respirar de novo. Chequei o aplicativo. O pedido parecia como entregue, apesar de eu nunca ter recebido confirmação de ninguém. O nome do cliente, que antes eu nem tinha reparado direito, estava escrito como aguardando há 40 anos. Tentei encontrar a Rua das Acácias depois, em pesquisa no mapa, em outro dia, com luz do sol. Ela não existe. Nunca existiu. Segundo os registros da prefeitura, perguntei para outros entregadores mais antigos se conheciam. Um deles, veterano de quase 10 anos na função, ficou sério e disse que já ouviu histórias parecidas antes. De outros entregadores que, numa noite de chuva, receberam um pedido para endereço que não existe. Voltaram perturbados e nunca mais aceitaram corrida depois das 23 horas. Eu também não aceito mais, mas de vez em quando o aplicativo ainda me manda notificação de novo pedido disponível, para um endereço que eu reconheço até hoje. Rua das Acácias, 214. Nunca cliquei para aceitar. Não sei o que aconteceria se eu clicasse, e sinceramente, eu não quero descobrir. Terceira história. O grupo de WhatsApp da família. Minha avó morreu há 2 anos, mas ela ainda está em um grupo de família do WhatsApp. Ninguém nunca removeu o número dela. Acho que por um misto de respeito e de simplesmente não ter coragem de fazer isso. O nome dela ainda aparece na lista de participantes, com aquela última foto de perfil que ela colocou, tirada no Natal, sorrindo.
Durante meses, isso não incomodou ninguém. Era só um número inativo, uma lembrança silenciosa, até a noite em que recebi uma notificação do grupo, às 2 horas da manhã. Uma mensagem enviada pelo número da minha avó. Tá repreendido, hein, rapaz? Dizia apenas: Estou com saudades de vocês. achei que fosse brincadeira de mau gosto de algum primo, ou até um golpe. Existem golpes que clonam o número de pessoas falecidas para aplicar phishing em famílias enlutadas. Então não estranhei tanto assim. Mesmo com um aperto no peito, respondi perguntando quem era, de forma direta, tentando confirmar minha suspeita. A resposta veio poucos segundos depois. Sou eu, filha. Por que você não reconhece a minha voz? Isso me deixou gelada, porque era mensagem de texto, não tinha voz nenhuma envolvida. Mostrei para minha mãe no dia seguinte, achando que ela ia me tranquilizar dizendo que era só golpe mesmo, mas minha mãe ficou pálida ao ler e me contou algo que eu não sabia. Nos últimos meses de vida da minha avó, ela tinha perdido a capacidade de escrever mensagens de texto claramente, por causa de um princípio de demência. As mensagens dela, nesse período, sempre vinham com erros estranhos de digitação, palavras repetidas, e ela sempre, sem exceção, se referia à voz dela quando queria dizer algo importante, como se tivesse esquecido que estava apenas digitando. A mensagem que chegou tinha exatamente esse padrão de escrita, o mesmo jeito peculiar dela. Tentei ligar para o número só para confirmar que era phishing, que algum golpista tinha clonado o chip dela. A ligação completou normalmente. Tocou 3 vezes e então foi atendida. Não tinha ninguém falando do outro lado. Só um silêncio seguido de uma respiração calma, entrecortada, exatamente como a respiração dela ficou nos últimos meses de vida, quando já estava fraca demais para falar longas frases. Desliguei apavorada. No dia seguinte, fomos até a operadora com a família para tentar entender o que tinha acontecido com o número dela. O atendente, depois de consultar o sistema por um longo tempo, nos informou, visivelmente confuso, que aquele número estava oficialmente cancelado e fora de uso há 1 ano e meio, desde 3 meses depois da morte da minha avó. Segundo o sistema da operadora, era tecnicamente impossível aquele número ter enviado qualquer mensagem ou recebido qualquer ligação. Removemos ela do grupo naquela mesma noite, com as mãos tremendo. Mas até hoje, uma vez por mês, mais ou menos, alguém da família recebe uma mensagem de um número desconhecido, sem nenhum contato salvo, com apenas uma linha de texto. Por que me tiraram do grupo? Quarta história. O espelho do provador. Trabalhei durante um ano numa loja de roupas dentro de um shopping antigo, daqueles que já passaram por várias reformas ao longo das décadas. Era um emprego tranquilo, sem nada de anormal, até a loja decidir reformar os provadores. Trocaram carpete, iluminação, tudo, menos um dos espelhos grandes do provador do fundo, que era antigo demais para remover sem quebrar a parede. Depois da reforma, os clientes começaram a reclamar de coisas estranhas, especificamente naquele provador do fundo. Diziam que o espelho demorava para refletir o movimento, como se houvesse um pequeno atraso entre a pessoa se mexer e a imagem responder. A gerente descartava como impressão, iluminação nova bagunçando a percepção das pessoas, essas coisas. Uma noite, fiquei sozinho fechando a loja, organizando as peças que sobraram nos provadores. Quando cheguei no provador do fundo, resolvi eu mesmo experimentar uma jaqueta que estava largada lá, só por curiosidade, já que a loja estava vazia mesmo. Me olhei no espelho, virei de lado para ver o caimento da peça, e nesse instante notei que meu reflexo não tinha virado junto. Ele continuou de frente, me encarando, por talvez 1 segundo inteiro antes de alcançar o movimento e virar de lado também, como se estivesse um passo atrasado da realidade. Congelei, fiquei parado, olhando fixo para o espelho, tentando entender se eu tinha imaginado aquilo. Fiz um teste, levantei a mão devagar,
O reflexo levantou a mão também, mas com atraso visível, quase meio segundo. Como o vídeo com problema de sincronização, decidi ir embora, apressado. Mas quando estava saindo do provador, de relance, vi pelo canto do olho que meu reflexo não estava saindo comigo. Ele continuava lá dentro, parado, olhando para frente, mesmo eu já estando do lado de fora da cortina. Não contei para ninguém no trabalho, com medo de parecer maluco, mas comecei a evitar aquele provador específico, sempre inventando desculpa para outro colega organizar aquele lado da loja. Não contei para ninguém no trabalho, com medo de parecer maluco, mas comecei a evitar esse provador específico, sempre inventando desculpa para outro colega organizar aquele lado da loja. Meses depois, durante uma limpeza mais profunda da loja, encontramos, atrás daquele espelho específico, que, como falei, era antigo demais para ter sido trocado na reforma, um recorte de jornal amarelo, colado na parte de trás da moldura, quase ilegível de tão velho. Falava sobre uma mulher que tinha desaparecido dentro daquele mesmo shopping, décadas atrás, na época em que o espaço da loja ainda era outro estabelecimento. A notícia dizia que ela tinha sido vista entrando no provador e nunca mais saiu. Nunca encontraram um corpo. O caso foi arquivado como inconclusivo. Pedi demissão 2 semanas depois, usando qualquer desculpa que veio à cabeça. Não voltei mais àquele shopping, mas até hoje, quando estou num provador de loja qualquer, evito olhar direto para o espelho por mais de alguns segundos seguidos, porque não consigo esquecer aquele atraso, aquele instante em que meu próprio reflexo decidiu ficar um passo para trás, como se estivesse esperando a hora certa de não voltar mais. Quinta e última história. A última parada do ônibus 214. Trabalho como motorista de ônibus há quase 15 anos, na linha noturna que passa pelos bairros mais afastados da cidade. É um trabalho solitário depois da meia-noite. Poucos passageiros, ruas vazias, só o som do motor e o rádio baixinho para fazer companhia. Numa madrugada de sexta-feira, por volta de 1h40, uma mulher entrou no ônibus na parada de sempre, perto do cemitério municipal. Isso por si só não é incomum. Muita gente pega esse ônibus voltando de plantão em hospital, de turno de trabalho, de festa. Ela se sentou lá no fundo, quieta, com um casaco pesado demais para o calor daquela noite específica. Segui a rota normalmente. A cada parada, eu observava pelo espelho retrovisor se ela ia descer, mas ela permanecia sentada, olhando para a janela, sem demonstrar pressa nenhuma. Isso continuou por quase 40 minutos, até passarmos da última parada oficial da linha, o ponto final, onde eu sempre faço a manobra de retorno para voltar para o início do trajeto. Percebi, pelo espelho, que ela finalmente tinha se levantado. Parei o ônibus, abri a porta e ela desceu devagar, sem dizer nada, na esquina completamente escura, sem nenhuma casa, comércio ou poste de luz por perto. Só um terreno baldio ao lado da estrada. Segui viagem, meio incomodado com aquilo, mas sem dar muita atenção. Afinal, motorista de madrugada vê de tudo. O estranho aconteceu na volta, quando refiz o mesmo trajeto de retorno, passando pela mesma esquina onde ela tinha descido. 15 minutos depois, avistei ela ainda parada no mesmo lugar exato, olhando fixamente para o ônibus, sem se mexer. Diminuí a velocidade, sem intenção de parar ali. Não é ponto oficial, só de curiosidade mesmo. Quando passei perto o suficiente para ver o rosto dela com clareza sob os faróis do ônibus, ela sorriu. Um sorriso largo demais, esticado, que não combinava com a expressão vazia dos olhos. Acelerei sem pensar 2 vezes. No dia seguinte, comentei o caso com um colega mais antigo, achando que ele ia rir de mim. Em vez disso, ele ficou sério e perguntou os detalhes exatos. O casaco pesado, o horário, a esquina do terreno baldio. Contou que, décadas atrás, antes daquela linha de ônibus até existir naquele formato, aconteceu um acidente grave bem naquele trecho. Um carro que saiu da estrada durante a noite, matando uma passageira na hora. O corpo, segundo ele, nunca mais foi encontrado. Perguntei se ele já tinha visto
ou ouvido de outros motoristas com histórias parecidas. Ele hesitou antes de responder. Então disse que sim, mas que era regra, não escrita entre os motoristas mais antigos da empresa. Se uma passageira de casaco pesado entrar sozinha depois da meia-noite, pedir a parada perto do terreno baldio e você perceber que ela nunca realmente tocou o chão ao descer, você simplesmente continua dirigindo, sem parar, sem olhar pelo espelho de novo. Eu quebrei essa regra sem saber que ela existia. Hoje eu sei, e ainda dirijo aquela linha, todas as sextas, de madrugada. Mas agora, toda vez que alguém de casaco pesado entra depois da meia-noite, eu evito olhar pelo espelho retrovisor, até ter certeza absoluta de que a pessoa desceu no ponto certo, com os 2 pés firmes no chão. Bom, galera, o vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das histórias e desse novo formato do vídeo. Peço para que, caso vocês ficaram até aqui, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos. Então é isso. Falou!